Bom, então agora nessa parte do vídeo nós vamos entrar nas funções e recursos geral do MT4. Também é importante que você preste bastante atenção e abra o teu MT4, deixe ele aberto do lado e vá seguindo, né? Porque à medida também que os dias vão passando, você vai automaticamente mexendo nesses recursos e à medida que o tempo se passa, você vai aprendendo cada vez mais, tá? Então vamos agora entender a lógica se você estiver um pouco perdido, tá? Vamos agora encontrar os pares de moeda aqui no MT4. Vamos localizar ele. Para que a gente abra os pares de moeda, todas as funções que eu vou ensinar aqui, elas são interligadas com opções binárias. É para que você consiga se situar em opções binárias, correto? Se fôssemos trabalhar com Forex propriamente dito, você deveria aprender muito mais. Mas vamos aprender os recursos básicos para opções binárias. Então, clicando aqui no maisinho no canto direito superior, nós temos alguns pares de moeda, né? Você pode estar olhando aqui. Depois tem opções com as setinhas aqui que abrem mais pares, depende da tua corretora, depende da atualização da XM, da atualização do teu MT4, né? Ouro, prata, que a gente pode encontrar o par de moeda que você quiser. E você observa que na tua corretora, vamos dar exemplo aí que é Option, você também tem esses pares, né? Agora também depende da corretora. Pode ser que na tua corretora não tenha um par e no MT4 tenha. E vice-versa. Pode ser que no MT4 não tenha e na e na tua corretora tenha, né? No caso, eu estou usando como exemplo a IQ Option. O par que a gente mais utiliza é o euro-dólar, que eu já tenho selecionado aqui, correto? Então, vamos colocar também no euro-dólar aqui, tá? No MetaTrader, que é essa primeira opção aqui. Então, para que eu abra o par, basta clicar nele. Para mim, aqui eu tenho as opções de minimizar, de aumentar, maximizar e de fechar a janela. Vamos aumentar aqui a janela. E você observa que já tem o gráfico, né? Olha só o estilo que está o gráfico aqui. Ele já está todo pré-configurado, mas de uma forma padrão do próprio MT4. Lembra do modelo que a gente criou? Para simplificar tudo, vamos lá no modelo. Ó. Olha aqui. Já foi direto para o modelo. Já tem um gráfico agora parecido com o gráfico da corretora aqui, né? Na qual eu trabalho, que é a IQ Option. Né? E as coisas já começam a ficar mais claras. Eu tenho, por exemplo, outros modelos aqui que eu salvei. Né? Eu tenho o modelo branco. Eu tenho o modelo padrão, que eu chamo de modelo padrão. Ó, agora você vê que é idêntico, né? Parecido com o da IQ Option, vermelho e verde. Perfeito? Nós sabemos agora, vamos tomar como base esse gráfico aqui. Nós sabemos que as velas, né, ou candlestick verdes são velas de alta e as vermelhas são velas de baixa. O que nós temos que aprender a mexer agora é no time frame. O que é time frame? É o gráfico de cada vela, beleza? Então você vindo aqui na IQ Option, por exemplo, toda corretora tem os seus time frames. Vindo aqui na IQ Option, nós temos vários time frames aqui, né? Que é tempo gráfico das velas. 1 minuto, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Porém na IQ Option tem bastante função. Né? Tem time frame de 5 segundos, de 2 minutos, de 10 minutos. E aqui no MT4 não tem. Né? Os time frames que nós temos aqui é aqui em cima. Você pode ver aqui nessa divisa, onde está a seta do meu mouse, que nós temos para M1, M5, M15, 30, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês, né? Que é o gráfico mensal. Quando a gente trabalha com indicadores, geralmente a gente sincroniza os dois gráficos. Por exemplo, eu posso vir aqui no M1, tá? Já estou no M1, aliás. Aliás, estava em H1, né? Estava em H1, que é 1 hora. Posso vir em M1, né? Olha como ficou o gráfico. E aqui na IQ Option já estou em M1. Então você observa com isso, tá? Você consegue observar que é idêntico os gráficos, né? Vamos minimizar um pouquinho aqui. Ó, assim a gente já observa que os gráficos são parecidos, né? Até você vai ver nos meus vídeos de negociação que eu sempre deixo o MT4 aberto e a janela da corretora do ladinho dessa forma, tá? Então agora a gente já começa a ter uma clareza e entender bem. Você está vendo aqui? Ô, Cristiano, mas e tem diferença de um MT4 para a corretora? Tem, às vezes tem diferença, né? Até mesmo se eu for aqui, se eu for aumentar, tá demorando um pouquinho, tá um pouco lento para processar, mas vamos lá. A gente encontra algumas diferenças, por exemplo, ó, aqui
No MT4 a gente encontra um doji, né? Que é uma velhinha sem corpo, ó. E aqui na IQ Option ela já tem mais corpo, por exemplo, essa velhinha aqui, essa anterior. Então há uma diferença sim de preço, mas isso é com todas as corretoras. Você não vai conseguir encontrar um sincronismo perfeito, tá? Mas é assim mesmo, não te preocupa, faz parte, a gente tem que passar por essas dificuldades, né? Perfeito, bom, agora você já sabe disso. Vamos aprender agora a personalizar o gráfico. Vamos então começar do início aqui. Vamos abrir novamente o euro-dólar. E todas as funções agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, depois se você quiser, para que o vídeo não fique muito estendido, você pode depois voltar se quiser. Bem, temos um gráfico completamente cru aqui. Vamos aprender primeiro a tirar as grades. Opção grade. Cliquei com o botão direito. Gráfico agora está cru, né? A gente já aprendeu no início do vídeo a fazer isso. Agora, como que a gente troca de tipo de gráfico? Aqui em cima, nessas opções, tá? Vou ensinar cada uma delas, mas primeiro eu vou ensinar a personalizar o gráfico, mas eu vou ensinar depois cada uma delas, ok? Então nós temos aqui, nessa partezinha aqui, beleza? É onde nós simplesmente, puff, trocamos o estilo do gráfico, né? Então aqui na primeira opção nós temos estilo barras, aqui nós temos velas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Então, barras, que eu não utilizo, nunca utilizei nas minhas negociações, velas e esse gráficozinho aqui de linha, que também dá para trabalhar em algumas corretoras, mas também eu nunca utilizei. É bom para analisar para algumas análises de topos e fundos, mas não há tanta importância. Nós vamos trabalhar então, o foco é trabalhar com gráfico de velas, ok? Aqui a gente dá zoom e aqui a gente diminui o gráfico. Perfeito? Opções aqui em cima. Vamos colocar no time frame de M1. Beleza? Agora vamos aprender, então, a mexer nesse gráfico e personalizar. Clica com o botão direito, vem aqui em propriedades, clica aqui. E nessa janela você vai poder personalizar todo o gráfico. Então você vai mexendo aqui, eu vou deixar para que você faça isso. Eu só vou alterar aqui, por exemplo, eu vou trocar essa barra, aliás, candle de baixa, eu vou colocar vermelho aqui, por exemplo. Venho aqui, clico em vermelho e clico, ó, já trocou e ficou vermelho. E assim você vai aí mexendo, né, até você alterar o gráfico e personalizar da forma que você achar necessário. Por exemplo, candle de alta, eu vou colocar um verde aqui. Olha só. E você pode mudar e personalizar da forma que você achar necessário, para depois, inclusive, você salvar o modelo aí como você quiser. Beleza? Então nós aprendemos a personalizar o gráfico. Perfeito? Outra função interessante que você tem que aprender é a comprimir e descomprimir o gráfico. Nessa lateral aqui, onde estão os preços. Tá? Você observa aqui onde estão os preços. Tá? Estou fazendo esse risco feio aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Acho que eu não vou usar essa função porque está demorando para processar. Vai ficar muito lento. Aqui, ó. Beleza? Essa lateral aqui, você vai clicar com o botão, tá, esquerdo, né, e segurar, só segura o botão do mouse e você arrasta, ó. Pode comprimir e descomprimir, ó. Tá, vamos descomprimir aqui. Isso é necessário, tá? É necessário algumas vezes, às vezes o gráfico ele tá muito alongado assim, e você não consegue às esse ver um sinal do indicador, aí você precisa dar uma reduzida. Isso não altera preço, não altera nada, tá? Isso só comprime e descomprime o gráfico. Então esse recurso é muito importante. Perfeito? Time frames, então, aqui em cima, a gente aprendeu, tá? Outra maneira, então, de chegar nos time frames é vindo nesse reloginho aqui em cima, que é os períodos. É uma maneira também. Então, nós temos aqui os templates, ok? Nós temos o template aqui. Time frames também aqui, mas já tem aqui na tua coluna. Aqui nesse F+, você vai ter um acesso aos indicadores do MT4 e os personalizados, que são aqueles que você agrega, né, no teu MT4. Então isso aqui também é uma função apenas de atalho para você chegar nos indicadores, porque eu sempre clico aqui embaixo de inserir, eu clico aqui no navegador e aqui me mostra então todos os indicadores que eu preciso. Perfeito? Para que eu possa agregar então um indicador no gráfico, eu clico em qualquer um deles aqui. Vou dar um exemplo, deixa eu achar um aqui. No estocástico, você clica sempre 2 vezes para você agregar. Então você vai aprender agora a agregar
indicadores no gráfico. Sempre aparecem janelas que são praticamente todas iguais aqui, tem as entradas para trocar período, cores que você modifica, níveis não se usa muito. E você que dá um OK ali e está agregado o indicador ao gráfico. Perfeito? Simples assim. Fechamos a janela aqui. Depois aqui você tem função de aumentar, minimizar, e você tem os mosaicos, as janelas, né? Se você abre vários pares, você pode organizar. Por exemplo, vamos abrir aqui alguns pares a mais. Né? Nesse caso, tem aqui ó, na parte de baixo, eles apresentados, mas se eu clicar aqui em cima nessa janela aqui, nesse quadradinho, eu vou conseguir organizar eles e deixar vários pares na minha tela. Olha que interessante, né? Assim eu posso ter vários pares que eu quiser e analisar todos eles. Tá? E só ir ajustando cada um deles. Perfeito? Vou fechar novamente aqui. Recurso interessante agora falando aqui da parte de cima do menu. Em arquivo aqui eu não utilizo muito nenhuma dessas opções, então não há necessidade aqui de você trabalhar com arquivos, a não ser, claro, para abrir a pasta de dados para inserir indicadores e templates. Em exibir aqui, nada de interessante que eu também possa trabalhar em opções binárias. E em inserir tem algumas coisas interessantes aqui, como linhas, você pode depois dar uma olhada nas linhas aqui, canais de Fibonacci, né? Setas, por exemplo, se quiser colocar um polegar aqui, né? Dizendo que para fazer algum tipo de marcação, você vem em setas aqui. Tá um sinal de X, por exemplo. Perfeito. Aqui também texto, né? Você pode depois dar uma olhada aqui, se você quiser inserir algum texto, você clica aqui. Tá na parte de baixo, aqui em cima não tem muito fundamento. Aqui ó, em texto você dá um OK. Perfeito, vitória. E assim você pode colocar, né, para analisar o gráfico e tudo mais. Ainda em inserir é isso, né? Não tem muitas opções aqui. Aqui em gráfico, né, você também tem opções que não são, você não vai utilizar também aqui essas opções, tá? Praticamente não vai utilizar. Ferramenta também não, aqui é mais para Forex. Janelas, aqui você pode mudar o tipo de mosaico, né? Lembra que a gente colocou as 4... Vou fazer o exemplo aqui para mostrar mais uma vez. Então, clicando aqui em janelas, tá? Eu posso alinhar da forma que eu quero. Estilo cascata. Eu nunca usei assim, dessa forma. Lado a lado, às vezes eu uso. Olha que interessante, né? Tem vários estilos aqui que você pode ir, tá aí utilizando, beleza? Também. E depois ajuda aqui também não tem muito interesse. Maravilha? Tá? Vamos fechar aqui novamente. Fechar aqui novamente. Em negociação automatizada aqui também você não vai precisar em opções binárias. Em nova ordem aqui, isso aqui também não vai utilizar. Isso aqui é usado em Forex, tá? Então não te preocupa. Vou colocar de novo o modelo padrão aqui para organizar, tá? Algo interessante também aqui, pegando os recursos aqui de baixo, que você pode colocar linhas no teu gráfico, né? Então, vamos clicar aqui para colocar uma linha horizontal, por exemplo. Se você quiser fazer marcações aí de suporte e resistência, de topos e fundo, para quem não sabe, a parte mais alta do preço e a parte mais baixa, né? Então você pode fazer isso. Para que você personalize essa linha, você vai ter que clicar 2 vezes em cima dela, tá? E aqui no cantinho vai aparecer um quadradinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, observe, cliquei 2 vezes, apareceu aqui no preço, ó, um quadradinho. Basta você clicar com o botão direito e você vai poder personalizar, ó, horizontal line propriedades. Você pode personalizar, colocar uma barra, deixar ela mais grossa, mudar a cor dela, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma cor roxa, uma cor índigo, e vou deixar ela mais grossa, por exemplo. Ó, tá? Isso aqui você pode personalizar. Posso aqui vir em linha vertical também, onde está a seta do meu mouse, fazer várias marcações. Eu também posso personalizar essa linha da mesma forma que eu te falei. Clica 2 vezes, clica lá no pontinho quadrado e você personaliza como você quer. Eu uso muito essas linhas, uso muito mesmo essas linhas, principalmente a vertical, para fazer marcações onde eu tive vitória, onde eu tive derrota, né? Linhas verdes eu faço marcações de onde eu tive vitória, linhas vermelhas onde eu tive
derrotas, por exemplo, no gráfico, né? Depois você pode também aí colocar, quem trabalha, quem sabe que é canal de tendência, né? Ou linhas de tendência, você pode trabalhar aqui com uma linha mais inclinada, dessa forma. Pode personalizar clicando 2 vezes em cima dela também, arrastando. Isso aqui você pode ir trabalhando e testando depois, que você vai ver aí como funciona, tá? Simples assim. Depois aqui não tem muita função, né? Já entra mais em questão de estratégias, mas não tem muita função para você. Tem aqui o cursor em cruz, que eu uso muito, que é para fazer marcação e mostrar se eu estou explicando para alguém ou para mim me localizar no gráfico. Eu clico aqui e ó, eu vou ter o cursor, você percebe que ele se movimenta, ó, eu posso... Ó, clico nele e se eu segurar o botão direito do mouse, eu posso criar essa linha, para que eu possa, inclusive, apontar onde eu quiser. Ó. Tá? É como se ele fosse aí uma ferramenta apenas para que eu possa ver o número de pips, por exemplo, que tem o gráfico. Tá? Então, cliquei, eu posso colocar num ponto aqui do preço e vir até aqui em cima, por exemplo, para ver o número de pips. Você vai ver que bem ali em cima do gráfico, até o topo que eu vou arrastar, ó, tem aqueles numerozinhos ali. Né? Então, na primeira parte ali, ok? Ó, na primeira parte, aqueles números em 20, agora vai trocar para 21, é o número de velas. Desde o momento em que eu cliquei aqui, até aqui em cima tem 21 velas, depois na parte do meio 88 é o número de pips, e depois no final lá é o preço atual, nesse ponto que eu estou. Tá? Maravilha. Sobre os pips aqui não faz parte desse curso, aí você vai ter que dar uma pesquisada, né? O curso ele é apenas baseado em funções do MetaTrader. Perfeito, e agora aqui, né? Que é preciso entender também essa parte aqui, que eu vou mostrar. Deixa eu só colocar aqui. Às vezes você vai clicar aqui em templates e vai abrir uma janela. Tá? Vai abrir uma janela que é uma janela chata, às vezes que abre, ela fica dando lentidão aqui, ó. Que é a janela, essa janela aqui, de templates. Você precisa clicar bem na setinha aqui. Se clicar no meio, vai abrir uma janela sem necessidade dos templates. Tá? Vou colocar aqui padrão de novo. Eu quero mostrar sobre essa função aqui. Tá? Aqui é para deslocamento do gráfico. Por exemplo, se eu arrastar o gráfico, segurar no gráfico aqui, tá? Em qualquer parte aqui, arrastar para trás, ó, eu arrasto e o gráfico volta automaticamente. Eu não consigo ir muito tempo. Ó, ele volta. Como se fosse um elástico. Ó. Ele sempre volta aqui para o início. Eu arrasto e ele volta. Isso é porque está marcada essa opção aqui de cima. Tá? Que desloca o gráfico até a última cotação. Que é exatamente aqui. Ó. Então não importa o quanto eu vá querer olhar o histórico lá atrás, analisar o gráfico, ele vai voltar. Para que eu possa, é sempre bom você deixar marcado aqui. Mas no momento em que você quiser olhar o histórico para analisar o gráfico e os preços, você desmarca. Ok? Tá vendo aqui? Desmarquei. Agora eu posso arrastar aqui para o dia anterior ou tempo que eu quiser. Tá vendo? Ó. E para que eu volte de novo lá na cotação atual, não precisa eu voltar e arrastar o gráfico. Basta eu clicar de novo aqui e automaticamente ele já traz o gráfico para frente. Já essa opção aqui da frente desloca o gráfico a partir da borda direita, ou seja, ele tira a borda. Ó. Ele deixa lá na pontinha o gráfico. Então eu praticamente não uso essa opção aqui. Eu uso mais essa segunda opção para deslocar o gráfico até a última cotação, quando eu preciso olhar o histórico. Falando também em dias, aqui embaixo, tá? Vou fazer uma marcação para que vocês vejam bem a parte inferior aqui do gráfico, onde eu tenho... Deixa eu ver se consigo selecionar aqui. Tá? Ó. Aqui, ó. Tá? Aqui onde eu marquei é onde mostra as datas, o dia e os horários. Beleza? Onde mostra dias e horários. É interessante passar para vocês que
o fuso horário do MetaTrader não é o mesmo fuso horário do Brasil, tá? Então vai ter horários diferentes e você vai ter que se encontrar aí com esse horário. Perfeito? Maravilha. Se você não sabe o que é time frame aqui, o tempo de cada vela, é preciso que você dê inclusive uma pesquisada se você quiser na internet, mas time frames de 1 minuto significa que cada vela dessas tem 1 minuto, 60 segundos e depois inicia uma próxima vela. Time frame de M5 significa que cada vela dessas corresponde a 5 minutos. Então cada vela dessas, desde o início até o final, ela vai se formar dentro de 5 minutos. Passa 5 minutos, forma uma nova vela. E assim sucessivamente, sendo que cada vela de 5 minutos tem 5 velas de 1 minuto. Ok? A cada 5 velas de 1 minuto, em horários que correspondem a números redondos de 5. Agora até me fugiu o nomezinho disso, matematicamente falando. Você vai ter uma vela aí de 5 minutos. A mesma coisa nos outros time frames aqui. Tá? O M15, por exemplo, cada vela tem 15 minutos. Ok? Cada vela tem 15 minutos. E corresponde a 5 velas de 5 minutos. Tá? 3 velas de 5 minutos. 3 velas de 5 minutos e 15 velas de M1. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Ela vai indo para o M30, para H1, para H4 e assim segue em frente. Perfeito? Fácil de entender, não tem erro. Tentando explicar aí de uma forma bem fácil para que vocês possam aí compreender. Agora indo para a nossa última parte do MT4, nós vamos entender sobre as negociações, tá? Eu vou colocar um template aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui o Grail, tá? Um exemplo, o indicador Grail. Tá vendo as setinhas aqui? Como que eu faço para negociar lá na corretora? Isso independente de corretora que você tem. Então você abriu aqui, como que você vai proceder? Você colocou aqui o MetaTrader, tá? Colocou, aliás, o indicador, o template, bonitinho aqui. Tá vendo? E você abre a tua corretora, tá? Pode deixar ela maior assim, ok? Maximizar, ou pode minimizar ela. Eu gosto de deixar ela minimizada dessa forma, na lateral. E o que você vai fazer aqui? Então você vai esperar uma seta, depende da tua estratégia, depende do indicador que você tem. E vai fazer a tua entrada, né? Quando aparece a seta ali. Porque qual é a lógica? É você usar o MetaTrader apenas para análise, apenas para analisar o preço, analisar a estratégia, usar um indicador aqui no MetaTrader, pegar o sinal e jogar na corretora. Você entendeu? Aí que tá o pulo do gato. É esse o segredo. É assim que a gente vai trabalhar. Digamos que aqui tivesse aparecido um sinal. Você iria vir aqui e fazer a tua entrada. Né? Por exemplo, agora o preço está encostando nessa média móvel. Só estou dando um exemplo. Você viria aqui, fez uma entrada acima. Digamos, depende da tua estratégia, claro, né? Ó, digamos que a minha estratégia era, tocou aqui nessa linha, o preço eu vou fazer uma entrada acima, tá? Aí eu, por exemplo, já fiz isso aqui, ó. Olha aqui. Embora aqui tá no time frame de M15, ó. Tá vendo? Tá no time frame de M15. Tá? Mas não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui no M1, por exemplo. Coloquei no M1. É que depende da estratégia. Tá? Ó. Aqui na Ike Option tava o time de M1. Fiz uma entrada aqui. Tá? Uma entrada aí para pouco mais de 5 minutos. Mas é só para dar um exemplo para vocês, que você pega o sinal aqui, né? Deixa ele certinho. Tu tem que sempre olhar a estratégia que o cara tá te passando, né? Depende como é que é a estratégia. Se o cara pede para você deixar no M1 aqui e também aqui na Ike Option, você vai deixar os dois no M1. E aí vai pegar os sinais. No caso do Grail aqui, da estratégia que você vai utilizar, tem que ser no gráfico de M1. Aí apareceu o sinal, você vai seguir a regra que está nos vídeos correspondentes à própria estratégia. Enfim, o MT4 serve para você criar suas estratégias. Pronto, é isso que você vai fazer.
Você cria as tuas estratégias, tá? E joga os sinais aqui para a corretora, beleza? É basicamente isso que você vai fazer, perfeito? Outro detalhe importante agora que eu vou passar é sobre o examinador de estratégias. Você pode examinar o histórico das estratégias que você cria. Basta você vir aqui embaixo de gráfico, nessa lupa, você clica aqui e aqui você tem essa janela aqui de baixo onde você vai examinar estratégias, né? Isso aqui é mais avançado, mas eu vou passar uma palhinha aqui de como funciona. Primeiro em ativo você escolhe o par que você quer examinar, no caso vamos deixar selecionado o euro-dólar. Aqui em modelo de TIC não importa muito, tá? Você pode deixar sempre no primeiro marcado. E aqui você pode vir e desmarcar use a data aqui e deixar somente a opção aqui de baixo marcada. Aliás, deixa as duas marcadas, perdão. Você deixa as duas opções marcadas aqui. E você clica então em iniciar. Vai aparecer mensagem de atualizar. Vai ficar carregando essa barra, porque vai carregar os preços anteriores, tá? Ó, e vai ficar assim. Agora o que você vai fazer, por exemplo, aqui puxou lá para dezembro, dia 29 de dezembro de 2016. Então você pode, para que é isso? Para você examinar o histórico de uma estratégia que você tem. Então eu posso vir num template aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no Horus, tá? Vou clicar em Horus aqui. Tá vendo? Cliquei no Horus aqui. Tá? E eu quero colocar para rodar desse período para frente. Então eu clico aqui em modo visual, tem essa barrinha, eu clico aqui, ó, em play, vou dar play. E o gráfico, o que o MT4 faz? Ele grava todo o histórico. Então aqui eu tenho, ele está sendo rodado para mim exatamente como aconteceu no passado. Eu posso aumentar a velocidade aqui, posso diminuir, posso vir aqui aumentar. Tá? E assim você vai examinar como foram os sinais da tua estratégia no passado. Você pode dar pause aqui, pode voltar. Você pode parar aqui, se você quiser. Enfim, assim você vai examinar. Eu vou deixar para que você pesquise bem sobre isso aqui, dê uma olhada aí como funciona. E você com o tempo vai aprender. Esse é um recurso que nem todo mundo sabe, nem todo curso de MetaTrader 4 ensina. Tá? Eu estou te mostrando basicamente como funciona. Óbvio que dentro disso tem outros recursos aqui. Você também escolhe aqui o período que você quer, tá? Se você quer analisar a tua estratégia em M1, M5, M15, como você quiser. Em spread aqui você não mexe não, tá? Basicamente é isso. Depois que você terminar o teu teste, você pode aqui fechar essa janela. Se você não entendeu muito isso, não te preocupa, vai com calma, vai aprendendo as outras funções e depois você vem aqui no examinador de estratégias, tá bom? A princípio era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Acredito que não tenha ficado nada aí para trás, né? A princípio realmente é isso. Uma tecla de atalho básico é clicando em qualquer lugar em cima do botão direito, né? E você tem aqui, você pode ir direto para o navegador de indicadores. É interessante você tirar os objetos também, por exemplo. Você aqui, tá? Colocou linhas e você quer remover essas linhas do gráfico. Então você clica com o botão direito. Vem em lista de objetos, eu uso muito essa opção aqui. Lista de objetos. E você aqui remove o que tem no gráfico. Essa opção serve para você remover tudo que tem no gráfico, de objetos. Texto, linha vertical, linha horizontal, tudo isso você pode remover. Tá? Você vai remover clicando botão direito, lista de objetos. Perfeito? Da mesma forma que você pode remover indicadores também seguindo. Eu vou colocar aqui Caveirada Trader, tá? Como que eu faço para excluir os indicadores do gráfico? Botão direito, lista de indicadores, e aqui eu vou ter, né, listado todos os indicadores que tem no meu gráfico, eu posso remover todos eles se eu quiser. Olha que interessante. Ou posso editá-los através também dessa janela, clicando em cima dele, em vez de remover, eu posso vir em editar, e aqui eu posso estar editando, né, trocando cor, trocando a espessura dele, depende do indicador que você tem, posso dar uma configurada nele por aqui também. Perfeito? A princípio era isso, finalizo o meu vídeo aqui, espero que você tenha aprendido, o vídeo ficou um pouco longo, mas é de suma importância que você aprenda aí todas as funcionalidades do gráfico, tá certo? Um forte abraço a você, sucesso e a gente se vê num próximo vídeo
Valeu! Venus.